Sou a professora Zilda de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vimos no módulo anterior que a dinâmica atmosférica regula o clima do planeta, com variações conforme a fatores como a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas e outros. Entretanto, nas últimas décadas, observa-se que algumas alterações nos padrões climáticos se devem a fatores não naturais. A ação do ser humano tem resultados em mudanças cada vez mais significativas na dinâmica atmosférica e alterado os domínios naturais de forma geral. Então, o tema dessa aula será as alterações climáticas provocadas pelas ações humanas. Ela está na apostila 2, módulo 8, se inicia na página 243. Desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra passou por variações em sua temperatura média, intercalando períodos mais frios, quando ocorreu o aumento das geleiras, e mais quente, quando foi observado o derretimento dessas áreas. O conhecimento sobre o passado geológico da Terra tem como base estudos feitos em camadas de rochas, fósseis, geleiras, dos caules das árvores, dentre outras técnicas. A Terra possui uma dinâmica climática própria, natural, que durante milhões de anos passou por variações sem a presença do homem. A emissão de gases produzidos pelas atividades humanas, com destaque para a queima de combustíveis fósseis, é tido como a principal causa das mudanças climáticas atuais. Além das mudanças climáticas, as substâncias poluentes podem tornar o ar impróprio não só para os seres humanos, mas também aos demais seres vivos do planeta. A poluição atmosférica causa prejuízo à população e ao meio ambiente, podendo afetar diretamente o clima de um lugar. Além disso, a poluição atmosférica contribui para a ocorrência de fenômenos mais amplos, como veremos a seguir, como aqueles que podem afetar o clima de todo o planeta. Alterações climáticas não ocorrem apenas devido à emissão de gases poluentes. Outras ações humanas, como o fenômeno chamado ilhas de calor, também provocam suas alterações. Eles ocorrem principalmente em áreas densamente urbanizadas, geralmente na região central, que apresentam temperaturas médias superiores à das regiões periféricas. Como causas temos a concentração de gases poluentes, a ausência de áreas verdes, ruas e avenidas asfaltadas e excesso de concreto em prédios, casas e outras construções. E como consequências, temos a alteração da circulação do ar e o aumento da retenção de calor nessas áreas. O ozônio é uma camada existente na atmosfera terrestre e que, apesar de ser pequena, a sua raridade é inversamente proporcional à sua importância. Ele é responsável por filtrar os raios ultravioletas nocivos à saúde e que são emitidos pelo Sol. No final da década de 1970, foram encontradas falhas nessa camada. Os cientistas descobriram haver uma relação direta entre essa destruição parcial da camada de ozônio e um gás denominado clorofluorcarbono, o CFC, utilizados para a fabricação de aparelhos de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, e em produtos químicos como isopor.
Na imagem que temos aí emitido pela NASA, mostra a evolução do buraco na camada de ozônio sobre o continente antártico. As cores roxa e azul apresentam áreas onde a camada de ozônio é pouco espessa. E as cores amarela e vermelha representam áreas onde há uma maior quantidade de ozônio. Em 1987, como forma de evitar maiores danos à saúde humana e ao meio ambiente, cerca de 150 países assinaram um acordo internacional denominado Protocolo de Montreal, se comprometendo a trabalhar para eliminar as emissões do CFC. Dentre esses países estava o Brasil. Acredita-se que, se cumpridos os acordos, a camada de ozônio venha a se recuperar em algumas décadas. O efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a existência de vida na Terra, porque ele impede o resfriamento excessivo da temperatura terrestre a partir da retenção de parte do calor originado pela radiação solar por uma camada de gases e poeira presentes na atmosfera. A superfície da Terra absorve a maior parte da radiação solar que atinge o nosso planeta. Essa radiação é transformada em calor e aquece a atmosfera. Parte desse calor acaba voltando para o espaço sideral. O restante fica retido na atmosfera por uma camada de gases e poeira, originando o efeito estufa. É o que nos mostra a imagem à esquerda, que é o efeito estufa natural. Esse efeito estufa tem sido agravado pela ação humana. Os gases poluentes, produzidos em grande parte pelas atividades humanas, ficam acumulados na atmosfera, dificultando a irradiação dos raios solares para o espaço sideral. Dessa forma, parte do calor que deveria ser liberado para fora da atmosfera fica aprisionado, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, elevando a temperatura média do ar. Isso se deve, sobretudo, pelo excesso de emissão de gás carbônico, entre outros poluentes. Essa emissão exagerada de gás carbônico tem origem nas queimadas das áreas vegetais, nas chaminés das fábricas e na queima de combustíveis de origem fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Esse efeito estufa ampliado pelo homem, que é chamado efeito estufa artificial, é a imagem à direita. Ao comparar os dados que mostram o aumento da poluição atmosférica com aqueles que indicam uma elevação da temperatura média da Terra nas últimas décadas, é possível perceber que há uma relação entre eles, como mostra o gráfico. A emissão exagerada de gases poluentes, sobretudo o gás carbônico, tem sido apontado como a principal causa da intensificação do efeito estufa terrestre, ocasionando mudanças nas características do clima do nosso planeta. Como o nome já diz, aquecimento global é a elevação da temperatura do planeta, gerando as catástrofes climáticas e drásticas mudanças, resultado das ações humanas de gases do efeito estufa. As principais causas para o aquecimento global são práticas humanas não sustentáveis, como a poluição, o desmatamento, queimadas, entre outras. Várias consequências desse fenômeno o planeta já está sentindo, como o aumento constante da temperatura,
secas, tufões, furacões, tempestades e o degelo das calotas polares, ameaçando vários animais que ali habitam e causando assim a elevação do nível do mar. O planeta não é o único prejudicado. O ser humano também está sendo afetado por suas próprias ações erradas. No entanto, podemos mudar isso, começando a preservar mais o meio ambiente, as relações hídricas, reduzindo a poluição e o desmatamento, entre outras ações que seriam prejudiciais para o meio ambiente. A imagem do satélite mostra a extensão da camada de gelo em setembro de 1984 e depois, após 32 anos, em setembro de 2016, o seu degelo. E essa redução provoca também uma diminuição na área habitável por certas espécies e interferindo diretamente na cadeia alimentar. Os ursos polares, por exemplo, dependem de áreas congeladas do mar para caçar suas presas preferidas, que são as focas. Os efeitos do aquecimento global é a elevação do nível do mar. E isso ocorre porque, com o aquecimento da temperatura média do ar, o gelo das regiões polares e das altas montanhas passa a descongelar mais rapidamente e em maior volume no verão, e não consegue congelar novamente o mesmo volume de água no inverno. Dessa forma, aumenta a quantidade de água em estado líquido, o que contribui para a elevação do nível médio do mar. O esquema mostra que a maior parte dos raios solares é refletida pelo gelo e pela neve, em torno de 90%, e apenas uma pequena quantidade é refletida pela água e volta para o espaço, sendo que a maior parte do calor fica retida na água, em torno de 94%. Veremos a seguir um vídeo em que explica o mecanismo que está provocando o aquecimento global, seus maiores responsáveis pela emissão de poluentes e o que é possível fazer para minimizar o impacto sobre as futuras gerações. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas,
Tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, onde estudamos que a Terra possui uma dinâmica própria, já tendo passado por várias alterações em seu clima desde a sua formação. Hoje vimos, em especial, a ação do ser humano sobre a superfície terrestre, provocando alterações nos padrões climáticos e trazendo mudanças cada vez mais significativas na dinâmica atmosférica. Espero que tenham gostado. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.